Tudo bem, galerinha do quinto ano? Estamos aqui mais uma vez, né? Para mais uma videoaula, mais uma oportunidade de aprendizagem. E a palavra ainda é foco, né? Eu estar sempre frisando essa palavra para vocês, porque eu preciso realmente de toda a dedicação aí de vocês para a questão do desempenho na execução das atividades. Então não adianta a Pro estar toda hora tentando, de todas as formas, atingir o objetivo de aprendizagem, se vocês não estiverem realmente na mesma frequência que a minha, para que a gente consiga fazer com que esse processo novo dê certo, né? Tá todo mundo se adaptando, vocês aí, a Pro aqui, é para mim também novidade, não estar dentro da sala de aula com o aluno, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas assim, a Pro tá pensando que nesse momento todos nós precisamos fazer algum tipo de esforço para vencer esse problema. Então, o que não pode acontecer é que eu pare os meus estudos, deixe de focar na minha aprendizagem, porque nesse momento eu não posso entrar na sala de aula. A gente vai conseguir vencer, aprender, atingir nossos objetivos a partir do momento que eu tenha foco, né? Que eu tenha dedicação. Não é o fato da gente não estar tendo um contato presencial que vai impedir que vocês aprendam, não. Claro, não tem comparação. Estar na sala de aula com o professor, não tem comparação para mim dar aula para vocês em vez de dar aula com o computador. Mas nesse momento é a única forma que nos sobrou, né? Assim, é a única opção que nós temos para continuar estudando. Então, a Pro conta muito com vocês na questão do foco, de vocês se dedicarem realmente à atividade. Então, vamos ali. Na aula passada, a gente teve uma atividade no nosso livro, ou no nosso caderno, que iria utilizar as páginas 511 e 512 do livro de ciência para a resposta. Então, vamos aí para nossas perguntas. O primeiro dizia assim, ó, cite algumas interferências do homem na natureza. Então, nós podemos escrever aí no primeiro, construção de pontes, de estradas, de moradias, né, de viadutos. Todas essas são interferências do homem na natureza. O homem interfere na natureza pensando na comodidade dele. Então, podem citar esses três exemplos. Ponte, estradas, moradias, viadutos, né? B. Quando teve início esse processo e por que aconteceu? Então, esse processo da interferência do homem teve início, começou há 10 mil anos, né? Isso é um processo de muito tempo. E aconteceu por quê? Ele aconteceu porque o homem precisou, no processo de domesticação das plantas e dos animais, ele precisou construir abrigos, pontes, estradas, e com o passar do tempo ele também criou impérios e cidades. Então, o que a gente pode escrever aí? É que ele teve início há mais de 10 mil anos e ele iniciou porque o homem precisou, no processo de domesticação, que nome difícil para eu falar, domesticação das plantas e dos animais, ele precisou construir abrigos, pontes, estradas, e com o passar do tempo ele também criou impérios e cidades. C. Por que a derrubada da vegetação é sempre a primeira modificação do homem? Por quê? Porque ele precisa, né, fazer a derrubada da vegetação para a agricultura, para a criação de pastagem, para a abertura de estradas, para construções de vilas, de cidades, de pontes, de aeroportos e etc. Então, sempre o primeiro procedimento para construir alguma coisa é derrubar a vegetação daquele local. D. O que a adubação faz ao solo? Né? A adubação, ela modifica a composição natural do solo. Letra E. Como as aves são envenenadas no processo de aplicação dos agrotóxicos, né? As aves são envenenadas porque esses agrotóxicos, esses inseticidas, matam os besouros, né, os insetos, que são alimentos das aves, e elas acabam ingerindo, né, esses insetos com veneno
e também acaba se envenenando. Porque o uso de máquinas pesadas na agricultura também causa impacto ao solo. O uso de máquinas pesadas na agricultura acaba compactando o solo, que fica menos areado e menos permeável à água. Então, o que a gente vai fazer aí agora, gente? A correção, Botar aí a nossa data de hoje da correção e pegar o nosso caderno aí nosso livro aí de matemática. Nesse livro de matemática, vocês vão abrir aí na página, a página que a Pro vai dizer para vocês agora. Calma que eu vou procurar aqui rapidinho. Então, vamos abrir aí no livro de matemática na página 191. 191. E vamos encontrar aí, esse conteúdo, volume e capacidade. Então, é um conteúdo fácil, mas que requer um pouquinho de atenção, porque nós vamos falar aqui de uma novidade para vocês. Então, sempre que a gente trata com novidade, precisa de uma atenção redobrada. Então, vamos aí iniciar. Medidas de capacidade. O cubo tem 3 dimensões. O comprimento, a altura e a largura. São 3 dimensões de um cubo. Que é um cubo, Gil. Olha ele aí. Aquele que a gente até chama de dado também. Mas a figura geométrica, o dado representa a figura geométrica do cubo. Então, o cubo tem o comprimento, a largura e a altura. Que vocês têm 3 medidas, Que é a altura, o comprimento e a largura aqui para vocês. São as 3 dimensões de um cubo. Agora a gente vai descobrir o que é o metro cúbico. Eu acho que esse nome não é estranho para vocês. Sabe onde vocês conseguem escutar muito a referência a esse nome, metro cúbico, quando trata-se da questão de água? Quando aquelas pessoas chegam na nossa casa para fazer a medida da conta de água, a nossa água ela é trabalhada em metros cúbicos. O metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. O símbolo da unidade chamada metro cúbico é representada pela letrinha M de metro e o 3, esse número 3 menorzinhos lá em cima, é referência a cubo, viu? Metro cúbico. Então, o 3 lá, o M e o 3 é a sigla que representa metro cúbico. O M de metro e o 3 de cúbico. Aí a gente tem aí um quadradozinho, Então, cada lado desse aqui, cada arestinha dessa daqui, vocês lembram que é aresta ainda, Cada linha que forma uma figura, As faces de uma figura. Então, cada linha dessa daqui vale 1 metro. Aí a gente tem aqui, a questão da largura, a questão do comprimento e a questão da altura. Lembra das 3 dimensões? Então, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Como que a gente chegou nesse metro cúbico, Gil? Vamos descobrir agora. O volume de um cubo. Então, percebam que cada ladozinho aqui, diz aqui, metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. Lembra das dimensões lá? Já no interior aqui, Vamos voltar aqui, Percebam aí, O cubo tem 3 dimensões. O comprimento, a largura e a altura. Quando a gente foi trabalhar aqui o metro cúbico, ele disse que o metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. A gente já sabe que a aresta é cada linha utilizada para construir uma face, E o símbolo que representa essa unidade de medida é a letra M com um 3 em cima.
M de metro e 3 de cúbico. Aí a Pro trouxe a imagem aí do cubo também para vocês perceberem aí, ó, a questão do comprimento, que é representada por 1 metro, né? A largura, que é representada pelo 1 metro, e a altura, que é representada pelo 1 metro. E aqui, essa fórmula, V de volume. Então, como ele fez aqui, ó, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Cada um desses metros é como se tivesse um numeralzinho 1 aqui. Aí ele somou 1 mais 1 mais 1, 3. Foi aí onde a gente descobriu de onde vem o metro cúbico. Agora a gente vai descobrir que o metro cúbico ele é a unidade fundamental. O que significa isso? Ele é a unidade padrão. A partir dela, a gente vai ter os múltiplos, que são os maiores do que o metro cúbico, e os submúltiplos, que são menores que o metro cúbico. Então tá aí, ó. Fora o metro cúbico, a gente ainda tem os múltiplos. Quem é os múltiplos aí do metro cúbico? É o quilômetro cúbico, que é representado pela sigla km, com um 3 aqui em cima. O hectômetro cúbico, que é representado pela letra HM, com um 3 aqui em cima. E o decâmetro cúbico, que é representado pela letra DAM, com um 3 aqui em cima. Esses aqui são os múltiplos, significa que eles são maiores do que a unidade padrão. Quem é a unidade padrão? O metro cúbico, que a gente já viu aqui, ó, como é que representa o M e o 3, né? Que o 3 é de cúbico. Falamos dos múltiplos que são maiores, agora vamos falar dos submúltiplos que são menores que o metro cúbico, que é o decímetro cúbico, representado pela letra DM e o 3. Centímetro cúbico, representado pelo CM e o 3 aqui, e o milímetro cúbico, representado pelo MM e o 3 aqui. Vamos aprender a transformar uma unidade de medida. O que é isso, Pro? Como que eu consigo transformar uma unidade, digamos, um múltiplo num submúltiplo? Ou uma unidade padrão num múltiplo, ou uma unidade padrão num submúltiplo. Isso acontece quando eu faço a transformação, que é o que realmente pesa na questão de aprendizagem de sair. Então vamos lá. Como que eu consigo fazer essa transformação? Ó, sempre, a palavra é sempre, viu, quinto ano? Usa aí na cabecinha, sempre. Sempre que a gente sai dos múltiplos, quem é os múltiplos? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Existe aí no livro de vocês, na página 192, os nomes e as siglas que representam essas unidades. É necessário que vocês decorem as siglas que representam, porque na atividade vai sempre aparecer aí essas siglas e vocês precisam descobrir o nome, né? Essa sigla aí veio de que nome? Então, o KM aqui, que é o quilômetro cúbico, o HM é o hectômetro cúbico e o DAM é o decâmetro cúbico. Esses três aqui compõem os múltiplos, que são maiores do que o metro cúbico, que é a unidade fundamental. Está aqui no meio. Depois vem os submúltiplos, que é o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. DM é decímetro, CM centímetro e MM milímetro. Percebam aqui que a Pro colocou umas setas, tá vendo? Ó? Porque sempre que a gente sai dos múltiplos andando para os submúltiplos, nós multiplicamos o número por 1000. Sempre que eu fizer a transformação dos submúltiplos para os múltiplos, ó, vejam que a setinha está vindo agora para frente. Eu vou dividir por 1000. Sempre que eu sair do múltiplo e vou por submúltiplo, eu multiplico por 1000. Sempre que eu sair do
submúltiplo para os múltiplos, eu vou dividir por 1000. Tem que saber, tem que decorar aí quem são os múltiplos, que é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico, múltiplos. Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, submúltiplos. Está lá no livro, aí na página 192, eu preciso estudar para que eu entenda, que eu associe a sigla ao nome. Então, vamos descobrir como é que acontece essa transformação. Faz de conta aí, eu trouxe como exemplo, a gente tem aí o número 4 decâmetro cúbico e eu quero transformar esse decâmetro cúbico em metro cúbico. Como que eu vou fazer isso aí, Progil? Lembra aqui, ó, eu preciso fazer o quê? Pegar o número e multiplicar por 1000. Pelo amor de Deus, fazer uma multiplicação por 1000. Gente, a multiplicação por 1000 é a multiplicação mais fácil do mundo. Repete o mesmo número e acrescenta à direita desse número, quer dizer, depois do número, a quantidade de zero que tem aquele número. Então, quantos zeros possui aqui o número 1000? 3. Repete o número 4 e acrescenta a quantidade de zero aqui. Percebam que vocês aqui estavam aqui, ó, em decâmetro cúbico e vieram para metro cúbico. Fizemos a nossa multiplicação por 1000. E aí o número deixou de ser 4 decâmetro cúbico e passou a ser 4000 metros. Acabamos de fazer aí uma transformação de medidas. Transformamos o decâmetro cúbico no metro cúbico. Outro exemplo aí para vocês. Vocês têm aí o número 3,148 metros cúbicos. Estão percebendo aí? 3,148 metros cúbicos. E nós vamos transformar esse metro cúbico em centímetro cúbico. Percebam aqui que mandou o quê? Mandou que a gente transformasse, né? Aqui, do metro cúbico num centímetro. O que a gente fez aqui? Acrescentou a minha vírgula aqui, precisa andar agora. Precisa andar 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Foi o que aconteceu aqui, ó. 1, 2, 3. E depois, nós vamos acrescentar com os zeros para completar. Por quê, gente? O que vocês precisam saber aí no 5º ano? A cada casa decimal que vocês andam, quando transformar medidas, quando não tem vírgula, é muito fácil. Mas quando tem vírgula, o que vocês precisam perceber? Que a vírgula vai andar de acordo com o que vocês estão fazendo, ó. Se vocês estiverem nos múltiplos e forem transformarem nos submúltiplos, a nossa vírgula vai andar para trás, ó. Tá vendo? Como as setas estão para trás? Então, a cada casa que vocês precisarem andar aqui, vocês vão ter que pular 3 números, porque a gente está trabalhando com metro cúbico, número 3. Então, a cada casinha que vocês andarem, precisa pular 3 números. Então, vamos nos localizar aqui, ó. Nós estávamos aqui no metro, né? Que era 3,148 metros cúbicos. E a gente ia para onde? Para o centímetro. Então, tinha que andar quantas casas? 1, 2. Foi o que aconteceu aqui, ó. Na primeira casa, que era o decímetro cúbico, andou os 3 números que tinha, ó. 1, 2, 3. Estão vendo daqui? Andou, ó. 1, 2, 3. E aí tinha um centímetro. Não tinha mais números para andar. Foi que precisou fazer? Completar com 0, né? Com quantos zeros? 3. Por que 3, Progil? Porque sempre preciso andar 3 números. Então, se não tem mais números para que eu possa andar, eu vou ter que completar com 0. E se eu trabalho com metro cúbico, eu vou trabalhar com 3 números, a cada 3 números. Foi isso que aconteceu aqui. Quando era num decímetro, ele andou os 3 números que tinha. 1, 2, 3. A vírgula veio para cá. Não tinha mais números para ele andar, foi o que aconteceu? Ele ainda tinha a casa do centímetro. Então, ele precisou preencher com 0. E aí, ele precisou colocar 3 zeros, porque ele precisa andar 3 números. Então, transformou o que era metro em centímetro. Passou a ser 3.148 mil
metros cúbicos. Vou mostrar para vocês aqui no outro exemplo, com os deslocamentos da vírgula. Vai ficar bem fácil para vocês entenderem agora. Ó, tô colocando o quadro aí. É bom que vocês decorem, porque vai precisar que vocês saibam essa sequência. Quem é os múltiplos e quem é os submúltiplos, para aprenderem a deslocar a casa da vírgula. Então, a Pro continua com as mesmas setinhas. Se eu estou nos múltiplos, que é quilômetro, hectômetro e decâmetro, e vou transformar em submúltiplo, a vírgula vai andar para trás, por isso que a setinha está indo para trás. Se eu estou aqui, ó, nos submúltiplos, que é decímetro, centímetro e milímetro, e for transformar em múltiplo, a minha vírgula vai andar para frente. Então, vamos aí para o nosso primeiro exemplo. Ó, eu tinha um número, 3,148 quilômetros, e eu ia transformar em decâmetro. Então, percebam, olhem aí no quadro, qual é o movimento que a vírgula vai precisar fazer aí, quinto ano? Ó, primeiro procedimento é se localizar. Você está aqui, ó, quilômetro cúbico. E vai transformar em hectômetro cúbico. Lembra que a Pro falou que como a gente está trabalhando com metro cúbico, precisa andar, cada vez que eu precisar deslocar a vírgula, eu tenho que andar 3 números, porque a gente está trabalhando com metro cúbico. Então, percebam, onde estava a minha vírgula? Estava aqui. Então, quantas casas eu vou precisar andar para transformar em hectômetro cúbico? Uma só. Mas, para andar uma só, eu preciso andar quantos números? 3. Foi o que aconteceu aqui, ó. A minha vírgula andou 1, 2, 3 números. E aí, passou a ser agora 3.148 hectômetros cúbicos. Por isso que a Pro colocou ali de vermelho esses 3 números. Porque isso é uma coisa que vocês precisam lembrar. Quando estão trabalhando com metro cúbico e tem que deslocar a vírgula, a cada vez, a cada casinha aqui que vocês precisarem se deslocar, vão precisar deslocar 3 números. Então, aqui só precisava deslocar um, já pegou os 3 números que estavam aqui. Vamos aí para o próximo exemplo. Aí eu tinha aí, ó, 1,348 quilômetros e eu precisava transformar em decâmetro cúbico. Como que eu ia fazer isso, gente? Primeira coisa que eu vou fazer é me localizar aqui no quadro. Eu estou em quilômetro cúbico e vou vir para cá, ó, decâmetro cúbico. Quantas casas eu vou precisar andar? 2. 1, 2. Eu já sei que a cada casa que eu andar aqui, eu preciso andar 3 números. Então, ó, já andei 1, 2, 3, equivale a hectômetro cúbico. Pro, acabou os números, e agora? Você ainda tem essa casa para eu andar. Foi que a Pro disse? Completa com 0. Quando não tiver mais números para andar, completa com 0. Só que nesse caso aí a gente tem que completar com 3 0, porque se a gente tem que andar 3 números a cada casa, faltou número, completa com 3 zeros. E aí, ó, transformamos em decâmetro cúbico. Próximo exemplozinho aí, para vocês. Eu tinha aí o número 6738,2 milímetro cúbico. E vou transformar em centímetro. Percebam que é o contrário, ó. Eu agora vou andar com a minha vírgula para frente, ó. Ó o movimento aqui. Eu estava aqui e vou para aqui. Então, eu preciso andar com minha vírgula para frente. Então, o que vai acontecer? Minha vírgula está aqui. Eu só vou andar uma casa, que eu estou aqui e vou para aqui, uma casa. Mas a cada casa que eu ando, eu preciso pegar 3 números, então eu vou andar o número 8, 3 e 7. Vai ficar 6,7.382 metros cúbicos. Então, não... Gente, pausei aqui só para consertar, que a Progil, na hora de digitar aqui, ficou metro cúbico, mas centímetro cúbico, viu? Então, dei só uma pequena pausa para vocês perceberem aqui. Então, vou voltar aqui a explicação desse, né? A gente tinha aqui o número em milímetro cúbico e ia transformar em centímetro cúbico. Então, percebam aqui o movimento das setas, sempre que a gente sai dos submúltiplos para frente, né? Em direção aos múltiplos, nós vamos andar com nossa vírgula para frente. Por isso que a nossa setinha aqui, ó, está andando para frente. Então, a vírgula estava aqui, eu estava aqui, vou para aqui, vou andar somente uma casa, mas a cada casa que eu andar, eu preciso deslocar 3 números.
Então, foi o que aconteceu. A vírgula estava aqui e deslocou 1, 2, 3. Esses 3 números estão no vermelho aqui e veio passar para aqui. E aí, a gente ficou com 6,7.382 centímetros cúbicos. Não é difícil, né? É só prestar atenção nisso. Como está trabalhando com metro cúbico, lembra que todas as vezes que for deslocar uma casa, precisa deslocar 3 números. Então, sem dificuldade nenhuma aí. Então, aí vamos aí para outra parte dessa nossa aula, que é bem extensa hoje, né? Porque é um conteúdozinho que precisa de muita explicação. Vamos aprender a calcular, né, o volume de uma figura geométrica. Então, volume é dado pelo número de vezes que o metro cúbico cabe no volume e pode ser obtido pelo produto das suas 3 dimensões. Lembra aí, quinto ano, quais as 3 dimensões? Altura, largura e comprimento. Essas são as 3 dimensões e são elas que serão utilizadas no cálculo do volume. Vamos descobrir como. Então, aí está a fórmula. A fórmula é essa. Para calcular volume, então vai ser volume é igual a comprimento vezes altura vezes largura. Digamos que eu tenho essa figura geométrica aí, que é um paralelepípedo, né? Então, tem 3 medidas aí. Eu tenho o comprimento, depois eu tenho a altura e depois eu tenho a largura. Então, 10 de comprimento, 6 de altura e 10 de largura. E aí eu pedi para o quinto ano calcular o volume dessa figura geométrica. Qual seria a fórmula utilizada? Seria volume é igual a 10 vezes 6 vezes 10. 10 vezes 6, 60. 60 vezes 10, 600 centímetros cúbicos. Percebam que aqui era só centímetros, tá vendo? Mas lembra que a ProJul disse que é como se tivesse um em cima de cada um aqui? Então, a resposta a gente vai dar em centímetros cúbicos. Então, não é difícil fazer o cálculo de um volume. Tranquilo. O que eu tenho que lembrar? Que eu preciso utilizar as 3 dimensões de uma figura geométrica, que é o comprimento, a altura e a largura. Eu sei que eu trouxe muito conteúdo hoje, aconselhava vocês a rever a aula, tanto que a aula ficou bem extensa, porque esse conteúdo requer uma explicação, e aí é bom que vocês repitam mais de uma vez, porque vocês precisam aprender como se vocês fazem o processo do deslocamento da vírgula, que é a transformação das medidas. Eu quero, em outro momento oportuno, fazer uma revisão sobre esse conteúdo, porque eu sei que não é um conteúdo fácil de entrar na cabecinha de vocês da primeira vez, porque é um conteúdo novo, que vocês nunca tinham visto, né? E aí requer mais um pouquinho de atenção. Então, para casa, vocês vão levar aí 2 páginas, a página 194 e a página 195. A Pro amanhã vai estar postando aí no grupo da escola uma página da atividade, da página, se eu não me engano, ficou aí a página 190, ficou uma dúvida na correção, então a Pro vai mandar logo para o grupo da escola a página lá com todas as respostas, para que vocês façam essa correção novamente, porque acho que teve uns 2 pais aí que falaram que a Pro, na hora da correção, por ser tantos itens, a Pro acabou dizendo aí um item na página 190 que precisa ser revisto. Então, amanhã eu vou estar postando lá no grupo da escola essa página só para o quinto ano para refazer essa correção aí da página 190. Então, até a próxima aula.